Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Quando nós passarmos por lutas e dificuldades, nós sabemos qual é a direção que os nossos olhos precisam seguir. É lá para o alto, é lá para o céu. Lá há socorro, lá há esperança, lá há um Deus vivo que nos ama, que vem ao nosso encontro para suprir todas as nossas cidades. Quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós temos plena certeza que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Ele nos livra, Ele nos ampara, Ele nos socorre e nos concede força. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Querido amigo, já imaginou um dia nós diante do Senhor, assentado numa relva verde, Ele assentado no seu trono, e Ele nos ensinando todas as verdades e perguntas que nós acumulamos no decorrer da nossa vida, e será o nosso próprio Deus que irá tirar todas as dúvidas da nossa cabeça? Será um momento fantástico, será uma aula inesquecível. Eu acredito que o que nós hoje precisamos fazer a cada dia é desenvolvermos um relacionamento sólido com o Senhor. Quanto mais nós conhecermos, nós precisamos conhecer mais. Essa busca deve ser incessante no nosso coração. Ela jamais deve se calar dentro de nós. Quanto nós o buscarmos, mais nós deveríamos ter essa sede. Vivendo dessa forma, tenha certeza, nós viveremos uma vida mais feliz. Porque quanto maior a nossa concepção a respeito de Deus, maior será a nossa fé, maior será a nossa cosmovisão de como Deus pode agir ao nosso favor. Porque a nossa fé será do tamanho da cosmovisão que nós temos a respeito de Deus. Quanto maior a nossa cosmovisão, maior será a nossa fé. Quanto menor a nossa cosmovisão a respeito de Deus, menor será também a nossa fé. É por isso que a cada dia nós precisamos buscar amá-lo, conhecê-lo e viver mais próximo do nosso Deus. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, foi o próprio Deus que criou a nação de Israel. Foi Ele que chamou Abraão. É Ele que, na verdade, deu fertilidade para essa família, para que essa família se expandisse e se tornasse uma nação tão poderosa, tão grande, numerosa, como de fato se tornou a nação de Israel. Eles jamais deveriam se esquecer disso. Mas o chamado de Deus era um chamado específico. Deus queria que essa nação representasse o seu nome aqui nessa terra. Deus iria abençoá-los de uma forma tão pessoal e grandiosa que as outras nações olhariam para Israel e veriam uma nação extremamente forte, imbatível, poderosa. E eles iriam perguntar para Israel: quem é o Deus de vocês? E eles deveriam dizer, indubitavelmente, é o Deus dos nossos pais, é o Deus criador de todas as coisas. Mas Israel falhou nesse propósito, Israel falhou nesse princípio, Israel negligenciou essa missão. Israel acabou voltando-se para outros deuses e dizendo que eram outros deuses que o abençoavam e se esqueceu do Deus Criador dos céus e da terra. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é uma lembrança de Deus através do profeta Isaías ao seu povo. Embora eles estivessem falhado, mas Deus não os tinha rejeitado. Deus ainda os amava. Deus queria resgatá-los. Deus ainda tinha planos e esperança para o seu povo. Cabia a eles colocar-se nos planos de Deus e aceitar os princípios do Senhor. Deus jamais prometeu para Israel livrá-los de todas as dificuldades. O desejo de Deus é que esse povo alcançasse as maiores bênçãos do Senhor, mas eles passariam por lutas, eles passariam por problemas, mas seria o próprio Deus que seria a sua salvaguarda. Vivendo momentos difíceis, eles se voltariam para Deus, Deus estenderia a sua mão e os livraria. Se Deus os protegesse o tempo inteiro e não permitisse que eles passassem por nenhuma dificuldade, seria muito mais fácil esse povo se esquecer do Senhor, dar as costas para o Senhor e nunca mais se lembrar do Senhor.
Os momentos difíceis é para que eles reconhecessem que há um Criador, que há um soberano, que há um Deus eterno que está ao lado dele para os amparar e os proteger. Isaías capítulo 43, o versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que esse versículo se refere à queda do Egito e à queda da Etiópia pelas mãos da Pérsia com o objetivo de libertar os judeus. Essa obra foi uma obra do Senhor para trazer libertação do seu povo. Deus estava conduzindo a história. Deus conduz a história ainda nos dias atuais. Deus permite que certas atitudes sejam tomadas por alguns líderes e algumas nações para beneficiar o seu povo, para conduzir o seu povo, para preparar um remanescente a se encontrar com ele. Aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos precisam a cada dia estar em sintonia com o Senhor para entender a mensagem de Deus falando ao seu coração. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o cumprimento dessa profecia se deu quando Deus trouxe todos os judeus para a sua terra prometida. A terra que ele tinha dado aos seus antepassados como herança para que eles pudessem viver uma vida feliz. Nós podemos ver o amor de Deus pelo seu povo. A aliança assumida com o seu povo no passado tinha valor aos olhos do Senhor. É a razão pela qual ele não deixou o seu povo desamparado e mais uma vez ele trouxe para a terra de Canaã. Mas o seu cumprimento, de uma forma ampla, se dará quando Cristo voltar aqui a essa terra e todos os filhos dos 4 cantos da terra, desse planeta Terra, serão chamados pelo Deus Criador de todas as coisas, para que eles possam subir e viver com o seu Deus eternamente. E será nesse momento que o próprio Cristo irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, e nós estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. De uma forma poética, o profeta Isaías fala de que todas as nações haverá oportunidade para todas as pessoas. Todo aquele que receber Jesus como sendo o seu Salvador terá vida eterna. Poderá ter o seu nome escrito no livro da vida. O desejo de Cristo, o desejo de Deus é salvar a todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as tribos. Todo aquele que recebe Jesus, se coloca nas suas mãos, terá o direito de viver eternamente ao lado dele. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, hoje Deus faz um chamado para todas as pessoas que recebem Jesus como Senhor da sua vida, a serem suas testemunhas aonde estiverem, pregarem, falarem, viver o Evangelho, para que o mundo reconheça que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador e que um dia Ele voltará aqui a esse mundo trazer juízo para todo aquele que não creu nele, mas todo aquele que Ele recebeu viverá eternamente ao seu lado. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, para sermos o sal da terra nos dias em que nós estamos vivendo. Deus hoje tem nessa terra um remanescente, um povo fiel ao Senhor, um povo que ama a Deus, um povo que está disposto a entregar a sua própria vida por amor ao Senhor, viver as verdades que estão contidas na palavra do Senhor. Se for necessário morrer, morrerão em prol da verdade, mas não deixarão de amar, de viver em fidelidade a esse Deus. Quando a nação de Israel adotava algum outro Deus estranho entre o seu povo, Deus não podia abençoar o seu povo, Deus não podia se manifestar no meio do seu povo, porque Israel estava fazendo as suas escolhas e eles deveriam arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Eles estavam impedindo que Deus pudesse agir no seu favor. Hoje não é diferente. Quando nós colocamos um outro Deus estranho em nossa vida, que não é o Deus criador dos céus e da terra, nós estamos impedindo que o Deus Criador de todas as coisas haja em nosso favor. O que temos que fazer a cada dia é permitir que o nosso Deus guie a nossa vida, seja entronizado dentro do nosso coração, que Ele seja o Senhor exclusivo da nossa caminhada, para que recebamos as bênçãos de Deus e vivamos ao lado dele. Deus realizou grandes milagres no passado no meio do seu povo, para que eles pudessem confiar no poder de Deus. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez com que o maná caísse do céu. Deus alimentou o seu povo com as codornizes no deserto. Deus realizou vários milagres, matando a sede do seu povo. Na verdade, muitos milagres aconteceram para que esse povo reconhecesse a Deus como Deus. Hoje,
nos dias em que vivemos, Deus também tem realizado muitos milagres para que nós não percamos a fé. Mas se nos dias em que estamos vivendo não vermos nenhum milagre, a palavra de Deus é uma testemunha clara que esse Deus é real, que Ele está vivo, que Ele age em nosso favor, que Ele voltará aqui a essa terra e Ele busca salvar um povo que vive em fidelidade a Ele. Como diz o apóstolo João no capítulo 17, no versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a Cristo como sendo o nosso Deus único e exclusivo, e vivamos para Ele e entreguemos a nossa vida nas suas mãos. Aquele que permite viver dessa forma tem vida eterna, mas aquele que não consegue enxergar essa beleza em Jesus Cristo jamais poderá alcançar a salvação. O chamado de Deus para a nação de Israel, para os antepassados Abraão, Isaque e Jacó, é porque Deus amou aquele povo. Não havia uma razão especial pela qual Deus chamou aquele povo, a não ser o seu amor. Mas Israel não conseguiu corresponder ao amor de Deus. Eles acabaram no meio do caminho se perdendo dos propósitos pelos quais foram chamados, deixaram de cumprir a missão, deixaram de representar o nome de Deus, estavam mais preocupados em questões materiais do que viver exclusivamente para o Senhor. É a razão pela qual eles não conseguiram alcançar todas as bênçãos que Deus gostaria de derramar sobre o seu povo. Hoje é o dia de nós podermos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Se por algum momento nós sentirmos que a nossa vida também está em desarmonia com a vontade do Senhor e não temos representado o nome de Deus nessa terra, é o momento de fazermos uma autorreflexão, confessarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus, porque hoje ainda há oportunidade de salvação. Mas um dia essa porta se fechará e não mais haverá oportunidade de vida eterna para aqueles que a buscarem. Querido amigo, hoje é o dia de nos colocarmos nas mãos de Deus. Israel, na verdade, depois de ter andado ao lado do Senhor por todo o deserto e ter entrado na terra de Canaã e ter se afastado do Senhor, eles não mais mereciam a graça de Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda estava a oferecer a graça do Senhor. Deus estava ainda a oferecer o arrependimento, Deus ainda estava a oferecer o seu perdão. Hoje, creio que muitos de nós, ao olharmos para a nossa vida, nós podemos também chegar à mesma conclusão. Não somos mais dignos da graça do Senhor, mas mesmo assim Ele continua a acreditar em nós. Ele insiste em nossa vida, Ele quer nos salvar, Ele quer nos redimir, Ele quer nos oferecer o direito da vida eterna. Esse é o momento de nos colocarmos nas mãos do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia ser exclusivamente do Senhor. Perdoa os nossos pecados, molda a nossa vida, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.